Olá, trazendo umas questõezinhas do Instituto Avalia. A Avalia realiza alguns concursos que a gente pode se basear pelas provas anteriores. Essa prova aqui é de 2023, está do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, está na lista de gestão, uma prova de nível superior. Então, ela aconteceu em março. Vamos dar uma olhadinha aqui na prova de português. Não tem mais a parte gramática? Acho que eu separei a questão 7, né? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha na questão 7 aqui. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Questão 7. Então, ela fala o seguinte. Na oração a seguir, a partícula C assume qual função? Então, nós temos aqui partícula C. Tá? A partícula C vive-se com dificuldade. Tá? Vive-se com dificuldade. Então, nós temos o verbo principal aqui, o verbo. Percebam que tem a preposição. Então, ele não pode ser um pronome passivador, tá? Ele não é parte integrante do verbo. Não é reflexivo, o reflexivo é quando é dele para ele mesmo, né? Não é partícula de realce, só pode ser índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, vive-se. Tá? Outro exemplo, precisa-se de funcionários. Então, você pode ver que eu não posso fazer o caminho inverso, eu não posso transformar em voz passiva. Por quê? Porque tem uma preposição. Nós temos a preposição. O sujeito, ele não pode ser decidido de preposição. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é letra E, índice de indeterminação do sujeito. A marca importante aqui, pessoal, é essa preposição aqui, tá? Essa preposição aqui, ela dificulta, tá? Eu transformar isso aqui numa voz passiva, fazer o caminho inverso, como a gente já viu em questões anteriores. Então, a 7, letra E. Vamos ver outra aqui. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas, Machado de Assis. Dentre as palavras presentes na frase, apresenta uma delas, não apresenta dígrafo. Ou seja, qual delas, qual a única que não tem dígrafo? Qual a única dessas palavrinhas que nós não temos dígrafos? Então, vamos lá. O que é dígrafo? São duas letrinhas com som de uma aqui, né? Pessoas choram, CH, NH, e sorriem. Todas elas apresentam dígrafos. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui na letra A aqui, pessoal? Nós temos um ditongo, tá? Ou traço, tá certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e 6 fonemas. Então, nossa resposta certa, letra A, né? Letra A. Nossa resposta certa, a letra A. Bem tranquila essa aqui. Vocês viram que essa banca não é difícil? As palavras pontapé, passatempo, são formadas por qual processo de formação de palavras? Qual processo de formação? Então, passatempo e pontapé. Então, são duas palavrinhas formando uma. Então, ela é por composição. Tá certo? Quanto é que é a derivação? Eu pego a palavra primitiva, coloco um prefixo ou um sufixo. Então, não é o que acontece. Passa é verbo tempo. São duas palavras primitivas. Tá. Passa tempo, perde alguma coisa?
quando eu junto as duas? Não. Ponta, pé. Perde alguma coisa? Não perde, né, pessoal? Então, são formadas por justa posição. Elas são formadas por justa posição. Exemplo, se fosse aglutinação, planalto, plano e alto. Então, perde o ozinho, ele perde um fonema, né? Daí ela passa a ser aglutinação. Exemplo, aguardente. Aguardente perde um A quando junta as duas, né? Quando perde alguma parte fonética, é aglutinação. Vamos ver a próxima. O jantar estava delicioso, porém, faltou um pouquinho de sal. Porém, tá? Se o jantar está delicioso, tem que estar tudo bem, né? Quando eu coloco um porém, mas, todavia, vai dar uma ideia de adversidade. Exemplo, estuda, mas não passa. Quem estuda teria que passar, tá? Joga muito bem, mas não ganha. Então, quer dizer, tem o quê? Uma conclusão, uma explicação aqui, uma adição ou uma alternância? Não, tem uma adversidade. Então, essa aqui é oração coordenada sindética, tá? Adversativa, tem uma ideia de adversidade. Tem tudo para dar certo, o jantar, né? Mas faltou um pouquinho de sal. E você sabe que sempre tem alguém para reclamar. Sempre tem alguém para reclamar, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Acho que já foi, né? Acho que já foi. Esse tema aqui na parte de texto. Aqui, nessas tirinhas aqui. Pega, Zé. Pega. Que é sua. Isso. Obrigado. Ele pegou e levou embora, né? A tirinha em questão apresenta um recurso de linguagem que ocasiona humor no texto. Tá? Assinale a alternativa que indica corretamente esse recurso. Então, vamos lá. Comparação, ironia. Não foi irônico, né? Acho que ele está falando desse isso e isso aqui. Certinho? Então, vai ser um caso de polissemia. Tá? Ele usa a mesma palavra com dois sentidos diferentes. Então, aqui nesse caso, nós temos um caso de polissemia. Então, essas questõezinhas aqui, tá? Nós temos o quê? 5 questões de uma prova de 10 da Banca Avalia, né? Vocês percebam que são questões bem tranquilas. Professor, eu posso... Que Banca Avalia, ela é recente, ela é de 2021, né? Ela é da mesma cidade, lá do Paraná, do Instituto AOCP. Isso quer dizer alguma coisa, professor? Sim. Tá? Ela é uma divisão do Instituto AOCP. Então, quem quiser fazer questões do Avalia, do Instituto Avalia, pode fazer questões da OCP, que praticamente são iguais, provavelmente são os mesmos professores, né? Uma cidade pequena, no interior do Paraná. Tá? Não estou dizendo que são a mesma banca, é uma dissidência, mas o estilo das duas bancas é bem parecido. É isso aí, voltaremos com novas questões.